Antena 1 Notícias. Bom dia! Um novo estudo publicado na revista Science Advances descobriu que nas últimas 4 décadas, em meio a uma diminuição de 50% dos aerossóis relacionados com a poluição do ar na América do Norte e na Europa, levou a um aumento de 33% no número de ciclones tropicais na região do Atlântico Norte. Já do outro lado do mundo, um aumento de 40% na poluição por aerossóis na China e na Índia, no mesmo período, provocou um declínio de 14% no número de ciclones tropicais no oeste do Pacífico Norte. Os aerossóis são partículas minúsculas de poluição que flutuam no ar e, ao contrário dos gases de efeito estufa que absorvem a luz solar e levam ao aquecimento, elas refletem a luz solar de volta ao espaço, um fenômeno que leva ao resfriamento. De acordo com a equipe de Hiro Murakami, principal autor do estudo e cientista do Laboratório de Dinâmica de Fluidos Geofísica da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, há alguns efeitos ruins quando ocorre a redução desses aerossóis, ou seja, há atividade de furacões. O trabalho descobriu que, à medida que a poluição diminuiu nas décadas após a implantação da Lei do Ar Limpo nos Estados Unidos e também no continente europeu, o oceano pôde absorver mais luz solar, elevando assim a temperatura da superfície do mar, que alimentou mais tempestades. Apesar do efeito colateral, o pesquisador adverte que esses resultados não significam que devemos parar de controlar a poluição. Já um dos revisores da pesquisa, o cientista sênior de furacões do Climate Service, Jim Cossin, considerou que esse estudo é importante para ajudar a entender como as temperaturas respondem à poluição do ar contra os gases de efeito estufa. Segundo a apuração da rede americana CNN, outros cientistas não envolvidos diretamente na pesquisa disseram à emissora que as descobertas publicadas são importantes, porque estão alinhadas com o que a comunidade científica sabe sobre a natureza complexa da poluição do ar e que elas contribuem com as pesquisas sobre como a crise climática pode estar influenciando os furacões. Hiro Murakami considera que a poluição por aerossóis continuará estável ao longo dos anos. No entanto, as emissões de gases do efeito estufa começarão a ter uma influência mais forte nos furacões ao longo do tempo, especialmente na intensidade das tempestades. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Erdogan diz que não permitirá a entrada de suecos e finlandeses na OTAN. Putin ameaça com resposta se Finlândia e Suécia entrarem na Aliança Militar Ocidental. Casos de dengue disparam no Brasil. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que não irá aprovar a entrada da Suécia e também da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Para que o novo integrante seja admitido, é preciso que todos os atuais membros concordem com o ingresso do país requerente. O presidente Vladimir Putin disse que a expansão da OTAN é um problema para a Rússia na cúpula local da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Putin afirmou ainda que não tem problemas com a Finlândia e a Suécia, mas que a expansão da infraestrutura da Aliança Militar Ocidental em seu território exigiria uma reação de Moscou. Os casos de dengue em todo o Brasil cresceram cerca de 40% em 3 semanas. Do final de abril até 7 de maio, os registros saltaram de 542 mil para mais de 757 mil casos. O número já ultrapassa o do ano passado inteiro, quando o país somou 544 mil casos, segundo os últimos dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques internacionais. Falando ainda da guerra na Europa, o governo da Ucrânia informou que conseguiu expulsar tropas russas do nordeste do país de volta ao território russo e retomar o controle local. O Ministério da Defesa do país detalhou ainda que a ação de um batalhão ucraniano ocorreu na região de fronteira. Na Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán foi reeleito para um 4º mandato consecutivo como primeiro-ministro. Durante sessão do parlamento do país, na segunda-feira, o político voltou a acusar a União Europeia pelo embargo do bloco ao petróleo proveniente da Rússia.
Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. O Brasil registrou na segunda-feira 89 mortes e mais de 14.800 novos casos da Covid-19. E já chega a 76,91% o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça decidiu arquivar a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, em razão da anulação das provas que embasaram a acusação. Com a decisão, o Ministério Público pretende agora reabrir as investigações a partir do relatório do COAF, que originou o caso. Destaques da economia. A produção industrial do Brasil ficou abaixo de 50 pontos em abril em relação ao mês de março, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O índice que mostra a evolução do setor ficou em 46,5 pontos, abaixo dos 50 pontos. Em março, o indicador ficou em 54,4 pontos. Destaque do Agrofolha desta terça-feira, na comparação com a indústria e o setor de serviços, o único segmento que apresentou crescimento robusto de produtividade do trabalho nos últimos 26 anos, entre 1995 a 2021, foi a agropecuária. Música. A cantora e compositora britânica Dua Lipa anunciou que fará um show da turnê Future Nostalgia Tour no dia 8 de setembro no AMB em São Paulo. A venda dos ingressos para o público em geral começará a partir de quinta-feira, dia 19. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.